Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Recorde de desmatamento na Amazônia no mês de abril, registrado neste ano, colocou ambientalistas em alerta. 1.100 hectares, só para a gente ter a título de comparação, são mais de 75 mil campos de futebol desmatados em 29 dias, né? A Amazônia Legal abrange uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 2/3 do país. Para a gente ter uma noção, os territórios de 8 estados estão dentro dessa área, que vai do Amazonas até parte significativa do Maranhão. Poucas semanas depois que o Brasil prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030, novos dados do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que a situação na Amazônia se agravou de forma preocupante. Vamos lá, só no mês passado foram desmatados 778 quilômetros quadrados de floresta, ou seja, o pior abril da última década. A CNN entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente para comentar esses números e a pasta repassou o pedido para a Vice-Presidência da República. Questionado pela CNN, o Ministério do Meio Ambiente disse que a operação de garantia da lei e da ordem ambiental vigorou até 30 de abril, sob o comando do vice-presidente da República. A assessoria de Hamilton Mourão afirma que, como o INPE detecta o desmatamento por meio de satélites, quando há muitas nuvens, esse reconhecimento pode considerar áreas devastadas em meses anteriores. A vice-presidência ressalta que a comparação deve ser feita em períodos de 3 meses. Não é novidade para ninguém que o desmatamento no Brasil está diretamente ligado à expansão da agropecuária. Tanto que vários países europeus ameaçam parar de importar do Brasil. Empresas, a maioria da Europa, mandaram uma carta ao Congresso brasileiro, ameaçando, vejam só, suspender a compra de alimentos do Brasil. No documento, essas organizações citam preocupações com a proteção ao meio ambiente e com a proposta de lei que pode permitir a venda de terras públicas ocupadas ilegalmente. A carta começa com críticas aos cortes no orçamento das agências ambientais brasileiras. No ano passado, nós vimos uma série de circunstâncias que resultaram em níveis extremamente altos de incêndios florestais e desmatamento no Brasil. Ao mesmo tempo, observamos que as metas para reduzir esses níveis, bem como os orçamentos de fiscalização, são cada vez mais inadequados, afirma o texto. O documento prossegue dizendo que o projeto de lei 510/21 representa uma ameaça para a Amazônia e não condiz com o que foi dito na cúpula do clima no mês passado. Acontece que um boicote internacional está longe de ser o único risco econômico que o desmatamento traz para o agronegócio. Essa conclusão é de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Num estudo publicado recentemente na revista científica Nature, eles usam o termo agrosuicídio para falar dos riscos econômicos que o desmatamento traz para o setor. De acordo com a pesquisa, se os níveis de desmatamento da Amazônia se mantiverem como estão hoje, o agronegócio pode perder quase 6 bilhões de reais por ano até 2050. Para explicar melhor todo esse contexto, eu converso nesse episódio com um dos autores do estudo, o Argemiro Teixeira, que é pesquisador do Instituto de Geociências da UFMG. Argemiro, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer em falar com você. Prazer é meu, Monalisa. Não é de hoje que muitos estudiosos, especialistas do Brasil e do exterior pontuam que o não cuidado correto em relação à nossa floresta amazônica, em relação a todos os ecossistemas brasileiros, que são tantos, né? Não é à toa que isso, sim, precifica um prejuízo absurdo, um preço caríssimo, não só para a humanidade, mas vamos começar olhando para o agronegócio. Vamos começar por aí fazendo esse alerta nessa conversa tão importante de hoje? Certo. Bom, Monalisa, o que nós podemos verificar, né, nos nossos últimos estudos, principalmente nesse estudo que acabou de ser publicado, é que uma política que é anti-meio ambiente,
uma política anti-agronegócio, né? Embora parte do agronegócio, né, a gente também não pode generalizar, porque a gente sabe que grande parte do desmatamento que ocorre em propriedades rurais, e a gente pode entender que se não há uma política focada no meio ambiente, também não há uma política focada no agronegócio, né? Uma política anti-meio ambiente é uma política anti-agronegócio. Bom, a gente está falando de fatos, né? Fatos ali, que são todas as pesquisas recentes agora, tanto do IMAZON, que é o Instituto, né, do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e também ali do INPE, né, que apontaram o pior abril da Amazônia da última década. Então, quando a gente fala do compromisso do governo brasileiro, que é, de verdade, prometeu ali zerar o desmatamento ilegal até 2030, daqui a 9 anos, e os fatos que se colocam, como é que a gente consegue entender o que é verdade e o que é discurso? Bom, Monalisa, primeiro que para nós entrarmos em uma negociação que envolva o clima, que envolva conservação, a gente tem que entrar nessa discussão com algo para colocar sobre a mesa. E não é o que o governo brasileiro vem fazendo, né? Por exemplo, na cúpula do clima, houve a promessa do reforço dos órgãos de fiscalização e o que nós vimos foi o inverso praticamente no dia seguinte. Então, essa agenda antiambiental, juntamente com parte do agronegócio que acaba apoiando essa agenda antiambiental, está testando a capacidade e os limites da própria natureza. Por quê? Já que eles dependem dessa natureza para produzir, como fica a produção? A gente demonstra no nosso estudo que existem regiões que são regiões que têm uma produção de soja, de carne volumosas, que representam muito em termos de dinheiro. Essas regiões praticamente estão cometendo um agrosuicídio, com a ilusão de que se eu expandir desmatando, eu vou produzir mais. Mas infelizmente essa mentalidade é uma mentalidade que tem colocado em risco a própria existência da agricultura e de outras atividades no país, né? Porque a gente sabe que existem diversos outros ramos que dependem da conservação florestal. Esse conceito aí, o agrosuicídio, né, que foi o termo ali bem destacado na publicação da Nature, ele engloba uma série de equívocos, né, e equívocos esses que custarão, sim, muito caro para um setor absolutamente fundamental da economia brasileira, que é o agronegócio, especialmente no mundo pandêmico, né? A gente viu que a gente só não foi para o fundo do poço aqui na economia brasileira exatamente por causa do agronegócio, pelo que se vendeu. Mas não vai conseguir ficar nessa toada se os compromissos ali, se o dia a dia não estiverem 100% atrelados ao que o mundo exige, né? Que é um compromisso com essa agenda mais verde, com essa agenda de preservação, porque não adianta preservar o agora, tem que preservar o futuro. Exatamente. O que falta, na verdade, é uma política que considere a Amazônia, a conservação da Amazônia, como um interesse nacional. Isso é mais do que um interesse ambiental, é mais do que um interesse social, todos esses são fundamentais, mas a gente está chamando a atenção que também é um interesse econômico, é um interesse de desenvolvimento, né? Aquela ideia de que é preciso explorar a Amazônia para se desenvolver é uma ideia retrógrada, é uma ideia passada. Essa parte do agro que considera que o desmatamento é uma atividade intrínseca da agricultura e da pecuária, é o agro que a gente está chamando de agro ultrapassado, né? O agro moderno já entendeu a nossa mensagem e ela é simples. Por quê? Porque a perda de floresta generalizada já está resultando em perdas hidrológicas e, consequentemente, perdas econômicas. Já em 2019, o nosso estudo mostrou que mais de 1/4 do sul da Amazônia brasileira já tinha atingido um limite de desmatamento, onde as chuvas começaram a diminuir abruptamente e levando aos prejuízos que nós estimamos, né? Então, de certa forma, os efeitos já estão sendo sentidos, né? Mas a gente está alertando que isso tende a piorar se o desmatamento não for controlado. Como você mesmo disse, tem que ser uma política a longo prazo e uma política de interesse nacional que sobressaia aos interesses ideológicos ou partidários.
Vamos explicar para todo mundo um termo, né? Uma terminologia que para algumas pessoas parece banal, mas que é fundamental para essa discussão toda, que é a governança ambiental. Explica direitinho o que é essa tal governança, essa tutela. Bom, essa governança, ela está ligada com diversas atividades, uma série de leis, de mecanismos, tanto de comando e controle do desmatamento, quanto de monitoramento da cadeia produtiva. Essa governança, uma governança ambiental forte, seria uma estratégia de conservação decente, né? O Código Florestal implementado, aplicação efetiva de políticas de conservação e incentivos à conservação, né? O que, infelizmente, nós não estamos enxergando atualmente. Então, quando a gente fala governança, né, a gente está falando um conjunto de ações que podem ser tomadas em conjunto com a sociedade para que a gente alcance um objetivo comum, que nesse caso é a conservação da Amazônia. E não dá para a gente achar que esse é um discurso relacionado à corrente política X ou Y, né? Essa é uma cobrança, esse é um apontamento de quem de fato enxerga a relevância desse cuidado, né? Porque tem a ver com a preservação das nossas vidas. Não é da vida do entorno, é das nossas vidas. Exatamente. Conservar a Amazônia não é uma questão ideológica, né? Conservar a Amazônia é uma questão física, como nós estamos mostrando, é uma questão química, uma questão biológica, uma questão econômica. Então isso sobressai a qualquer crença, a qualquer ideologia. Nós estamos tratando aqui de ciência. É uma ciência que foi revisada por pares, é uma ciência que passou por todo um processo de revisão, são análises de dados observados. Então, quando nós estamos fazendo esse alerta, é um alerta embasado em uma ciência bem estruturada, e é importante ressaltar que a ciência está entre o que existe de mais atual e de mais moderno em relação à preservação da Amazônia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem isso dentro do nosso país, né? Nós estamos nos colocando a serviço do governo, das instituições, para traçarmos estratégia para evitar que esse agrosuicídio acometa mais e mais lugares, né? E para contrapor o agrosuicídio, que já está aí colocado, que já está enaltecido, mas que precisa ser aumentado, é a bioeconomia, né? Na Amazônia, inclusive, terreno fértíssimo para uma série de questões, inclusive para questões relacionadas a fornecimento de energia, desenvolvimento de técnicas novas, vacinas, texturas, e por aí vai para a nossa vida, para o conforto da nossa vida. Uma coisa não exclui a outra, deveria ser concomitante, sem dúvida, a bioeconomia para salvar a gente com inteligência, né? Não com negação à ciência, sem dúvida. Muito obrigada, Gemiro. Eu quem agradeço, Mona Lisa, pela oportunidade. Na segunda parte do episódio, o papo é com Paulo Moutinho, que é cofundador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e doutor em Ecologia. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigada por tirar um tempinho de conversar aqui comigo, com todo mundo que acompanha o podcast. Mona Lisa, o prazer é meu. Prazer estar aqui com todos que estão nos ouvindo. Bom, vamos lá, Paulo. Uma constatação, né? A maior parte dessas áreas desmatadas na Amazônia em abril desse ano, que é o pior abril, né, em uma década, faz parte ali de espaços de áreas particulares ou que estão em estágio de posse. E aí tem muita gente falando, não, mas é área particular, faz o que quiser. Não é bem assim. Aliás, não é assim. A gente está falando de áreas que poderiam e devem ser protegidas também, né? Exatamente, Mona Lisa. O que vem acontecendo na Amazônia é uma usurpação de patrimônio público com a roupagem de que está sendo feita uma posse. É claro que existem várias exceções de realmente posse de áreas que podem ser lá na frente regularizadas, mas em grande parte isso é posse em cima de terra pública e que gera desmatamento em florestas públicas. Só para um dado para você, além
além desse de abril, que é bastante impressionante, 50% do desmatamento de 2019 e 2020 foram em terras públicas, em florestas públicas, ou seja, patrimônio dos brasileiros. Então, mas aí a gente precisa pontuar, né? Quando tem esse levantamento, essa constatação, 50% do desmatamento de 2019 e de 2020 foram em áreas públicas, isso tem absolutamente tudo a ver com a condução da política ambiental em vigor. Com certeza passa por aí, porque a posição, especialmente do governo federal, mas também de alguns governos estaduais, especialmente aí na Amazônia, mas não só lá, também no Cerrado, tem sofrido bastante com o desmatamento, ela é uma visão de que você tem que ocupar o espaço e remover a floresta para você produzir riqueza. Ou seja, é uma visão dos anos 40, dos anos 50, onde a floresta era uma barreira ao avanço da pecuária ou da agricultura, especialmente aí na Amazônia. E que isso era feito muito por um processo de grilagem, ou seja, de tomada ilegal da terra pública, né, para que depois, mais tarde, virasse uma propriedade por diferentes formas. Então, nós estamos revivendo esse processo, que era um processo que vem, eu diria para você, de 1850, que é onde começou a grilagem no Brasil e que, por incrível que pareça, ela explodiu nos 2 últimos anos. Então, mas olha só que situação o nosso país vive, né? Algo de 1850 que se perpetua, ou seja, sim, tem algo muito errado, tem uma toada muito errada e que precisa ser revertida. Não é por ser tendência A, tendência B política, é pela preservação da vida. E se as pessoas quiserem dizer, tô nem aí para as espécies, é a espécie humana também, ou seja, não é muito inteligente continuar nessa toada. Nesse aspecto, eu quero te ouvir sobre o que aconteceu, se eu não me engano, foi na semana passada lá na Câmara dos Deputados, que aprovou a Lei Geral, né, de Licenciamento Ambiental, que muda algumas regras ali. Você conseguiria fazer um detalhamento para a gente do que é que precisa ser repercutido e alertado para a população brasileira quanto ao que aconteceu então recentemente? Olha, essa aprovação da mudança das regras do licenciamento ambiental no Brasil, ela é nefasta. Se nós somarmos a isso com o projeto de lei 510 que está na Câmara de regularização fundiária, a coisa se torna dramática, Mona Lisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem uma série de barreiras impostas pela legislação atual, especialmente em relação ao licenciamento, que preserva o direito das pessoas de uma forma bastante importante. Esses processos de licenciamento, eles tratam de algo precioso que é o princípio de precaução. Esse princípio está em N lugares, desde empresas até a Convenção da ONU de Biodiversidade ou de Mudança do Clima, por exemplo. Nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, com a questão climática e se nós criarmos situações onde desastres ambientais poderão acontecer por falta de um licenciamento adequado que tenha a cláusula de precaução sendo exercida ou sendo respeitada. O que esse projeto faz? Ele tira os gatilhos de precaução. Ele tira a possibilidade de você antever um problema, que pode ser, por exemplo, como aconteceu em Mariana, e, portanto, você ter repetidas vezes desastres acontecendo. Portanto, o que nós temos é que preservar esse princípio é fundamental, porque o mundo está em mudança do clima, em mudança drástica, com eventos climáticos cada vez mais fortes, e que qualquer ação de preservação do equilíbrio ambiental significa não só, como você disse, Mona Lisa, a preservação da vida, ou daquilo que eu chamo da habitabilidade do planeta, mas também da prosperidade econômica futura, porque é basicamente sem um ambiente saudável, minimamente previsível, é que você vai ter uma economia próspera. Fora isso, você vai ter o caos instalado. Então, os brasileiros precisam entender isso, e o Brasil e os brasileiros têm uma chance enorme de fazer no país o tão sonhado desenvolvimento sustentável, porque ainda dá tempo, Mona Lisa.
Essa é a boa notícia. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que olhar também para a emissão de gases do efeito estufa, né? E aí o que aconteceu em 2019? Em 2019 foram, se eu não me engano, mais de 2 bilhões de toneladas de CO2. O que explica esse aumento? O completo descaso e talvez um baixo engajamento da sociedade brasileira por não estar sendo oportunamente informada de uma maneira consistente através de políticas públicas, por exemplo, da gravidade que representa essa emissão e da contribuição que o país faz para a emissão de gases de efeito estufa, que afeta a mudança climática global, mas não só a global, Mona Lisa, a local também. E isso é muito nítido na Amazônia. Eu estou falando muito da Amazônia porque o nosso instituto trabalha na região há mais de quase 30 anos, com ciência, né, produzindo ciência. É local também. Hoje o desmatamento, que emite muito gases de efeito estufa, não é só a queima de gasolina, de gás natural, carvão mineral, mas o desmatamento é o principal problema de emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Ele causa uma mudança climática local, né? É fato que uma mudança climática local acontece. Quando você tira a floresta, você emite uma série de particulados para a atmosfera e você muda pela ausência de evapotranspiração. As árvores transpiram como a gente. E essa transpiração, ela forma as nuvens. Sem floresta, você não forma mais as nuvens naquela bacia daquele rio, naquele sul daquele estado ou numa determinada região ampla. Ao acontecer essa remoção da floresta, você seca a região. E quem vai ser o grande atingido nesse processo? A produção agrícola, que é um dos esteios do PIB brasileiro. E que muitas vezes tem os ruralistas dizendo que vamos avançar em cima da floresta, quando aquilo é o regador da lavoura dele. E as pessoas não estão entendendo isso. Por isso que é muito importante discussões como essa que você vem promovendo aqui, para que a gente possa debater, não com viés político, mas com dados concretos, como a gente está tendo que fazer agora na pandemia, com ciência nos orientando para que lado nós vamos, né? Exato, para que a gente não tenha aí na nossa questão ambiental esse saldo trágico da pandemia, né? Já que você levantou esse gancho, todos os dias em que tenho que atualizar ali o número de mortos no nosso país, a quantidade de casos, é algo impressionante, mais de 430 mil brasileiros mortos, isso é uma tragédia, né? A nossa tragédia pelo enfrentamento equivocado. E não dá para ter enfrentamento equivocado na questão ambiental, realmente não dá mais. Como você disse, ainda dá tempo da gente consertar, mas para consertar a gente precisa ir no caminho certo. Então, no caminho certo, já indo para o fechamento desse papo, eu quero te ouvir sobre a armadilha de linguagem mais que significação quando fazem a distinção de desmatamento legal e ilegal, especialmente ali na Amazônia. Paulo? Olha, o desmatamento ilegal, alguns dados falam uma proporção muito grande, mais de 80% é ilegal, né? Especialmente agora, porque uma boa parte, como eu disse antes, metade em áreas que não podem ser desmatadas, não podem ter propriedades privadas, que são as terras públicas ou florestas públicas. O ilegal é um problema, mas no mundo em aquecimento, nós vamos precisar achar mecanismos para evitar o desmatamento legal, aquele que é permitido pelo Código Florestal, que no caso da Amazônia, por exemplo, é apenas 20% da propriedade pode ser usada e ser desmatada para uso agrícola, por exemplo. O resto tem que ser usado de forma sustentável e ser mantida a floresta nesse restante de 80%. Lá na frente, Mona Lisa, na nova economia num mundo aquecido, esse remanescente de floresta vai ser um ativo econômico muito importante, seja para o proprietário, seja para o país que detém grandes extensões de florestas públicas, né? E, portanto, nós vamos ter que achar maneiras de parar o desmatamento legal também. E nós, como eu disse antes, podemos fazer isso como país. Nós temos 15 milhões de hectares de áreas já desmatadas e que estão subutilizadas ou abandonadas na Amazônia.
Isso dá para expandir a agricultura, a produção, não só a produtividade. Nós temos uma pecuária extensiva que pode se intensificar, isso sem derrubar 1 hectare de floresta que ainda resta. Então, nós temos a faca e o queijo na mão, independente de ideologia e de política, para fazer algo diferente. Esperamos que a sociedade brasileira tome a decisão de seguir nessa direção na Amazônia. Tomara que sim. Paulo, muito obrigada pelo papo mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui e até uma próxima. Sem dúvida haverá próxima e mantenha-se aí firme e forte na medida do possível. Você também, Monalisa, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de participar desses momentos para esse assunto, porque a imprensa passou a ser o grande esteio desse momento para uma nova esperança. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, querido. Até a próxima. Chegamos no meio de semana com mais uma discussão importante. Amanhã, quinta-feira, tem mais papo bom, papo para a gente prestar atenção. Então, em té!